A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Profética Filhos da Unção. Nesta aula, meus amados, eu quero ensinar a vocês um princípio, uma chave poderosa para que você possa fluir debaixo da unção e dos dons espirituais. Temos almejado pela unção, temos desejado pela presença do Espírito Santo de Deus. Assim, meus amados, os famintos e sedentos pelo Espírito Santo de Deus têm se levantado nesses últimos dias, meus amados, com o intuito, com o desejo de alcançar a aprovação do Espírito Santo de Deus. Mas o porquê, meus amados, muitas vezes nós não alcançamos os resultados desejados. Porque muitas vezes nós não alcançamos a unção, os dons espirituais. Existem, meus amados, princípios na palavra do Senhor que o Pai quer que nós venha executar, que o Pai quer que nós venha praticar, para que assim os céus possam se abrir sobre nós. E eu quero compartilhar com você, trazendo, meus amados, a cada um de vocês a revelação do coração do Espírito Santo de Deus. Quando nós, meus amados, falamos da unção e dos dons espirituais, a primeira pessoa que nós devemos olhar para nós nos espelhar é o Senhor Jesus, o Rei da Glória, que é o nosso modelo perfeito.
Você quer, meus amados, agradar o coração do Espírito Santo de Deus? Você quer tocar no coração do Espírito Santo de Deus? Você quer, meus amados, alcançar a aprovação do Espírito Santo de Deus? Olhe para Jesus e dê o teu melhor para replicar, para viver o que o Senhor Jesus viveu. Jesus, meus amados, Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso Abba Pai. E em Jesus Cristo nós encontramos a direção perfeita para que nós também possamos, meus amados, seguir o mesmo exemplo, o mesmo modelo e assim alcançarmos a aprovação do Espírito Santo de Deus. O problema é que muitas vezes nós vivemos, meus amados, debaixo, meus amados, de uma religião tão grande, nós vivemos debaixo de um sistema tão grande, não conseguimos, meus amados, observar as obras e os feitos do Senhor Jesus em sua totalidade, não conseguimos replicar o que o Senhor Jesus, meus amados, praticou e fez sobre essa terra, lembrando, meus amados, que o maior sermão de Jesus não foi, meus amados, as tuas pregações, as tuas falas, mas foi sim as suas atitudes e ações. E se você quer, meus amados, alcançar o favor do Espírito Santo de Deus, se você quer alcançar a aprovação do Espírito Santo de Deus, você precisa procurar replicar as mesmas obras que Jesus Cristo, meus amados, fez e realizou sobre essa terra. Eu quero mergulhar com cada um de vocês aqui, meus amados, em um ensinamento que pode mudar o curso da nossa história. A palavra do Senhor nos revela, meus amados, que estando Jesus sobre essa terra, Ele foi 100% homem, tendo, meus amados, que praticar princípios e valores do reino para que o Espírito Santo de Deus viesse o aprovar. Jesus, meus amados, Ele não veio, meus amados, como Deus sobre essa terra, mas Ele veio como homem. E como homem, Ele teve que orar, como homem, Ele teve que jejuar, como homem, Ele teve que obedecer, como homem, Ele teve que praticar, meus amados, princípios e valores do reino, os quais levou, meus amados, o Espírito Santo de Deus a confiar, depositar na vida dele a tua unção e o teu poder sem limites. O maior, meus amados, sermão de Jesus, o maior ensino de Jesus são as suas ações e atitudes. E quando nós olhamos para Jesus, nós o pegamos ele como um modelo perfeito. Você quer alcançar a unção, você quer alcançar os dons espirituais? Olhe para Jesus. Você quer, meus amados, alcançar a aprovação do Espírito Santo de Deus? Extraia, meus amados, a essência de Jesus para dentro de si. E eu quero compartilhar com você aqui uma revelação profunda da palavra do Senhor, para que você possa alcançar, meus amados, a tão desejada unção do Espírito Santo de Deus, a aprovação do Eterno. Ele quer liberar sobre a tua vida, Ele quer liberar sobre o teu ministério, para que você esteja fluindo, para que você esteja rompendo, para que você esteja alcançando, meus amados, o favor do Eterno. A mão do Senhor, meus amados, irá repousar sobre a tua vida. E você viverá, meus amados, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo de Deus, vendo os sinais, os prodígios, as maravilhas. Mas qual é o segredo? Qual é, meus amados, a chave? Nós, meus amados, iremos extrair aqui um princípio poderosíssimo, o qual eu julgo ser a chave, meus amados, mais poderosa do Evangelho, para que nós possamos alcançar, meus amados, a aprovação do Espírito Santo de Deus. O problema é que muitas vezes, meus amados, nós temos dificuldade de viver a plenitude, a totalidade do Evangelho. Eu tenho, meus amados, observado como homem de Deus, meus amados, que muitas vezes nós praticamos parte do Evangelho e ignoramos outra parte do Evangelho. É o que trava, meus amados, determinado rompimento. O Pai quer, meus amados, nos levar a voar como águia. O Pai quer, meus amados, nos capacitar e depositar sobre nós a tua unção e o teu poder sem limites. O Pai quer que nós venha crescer. Quantas vezes nós, como famintos e sedentos pelo Espírito Santo de Deus, falamos, meus amados, da unção de alto nível. Eu desejo, meus amados, ver os mortos ressuscitarem. Eu desejo, meus amados, verem os leprosos sendo purificados. Eu desejo ver os cegos enxergarem e assim excessivamente, mas muitas vezes em prática não vivemos um terço daquilo que nós geramos, não vivemos um terço daquilo, meus amados, que nós pregamos. E existem muitos filhos e filhas de Deus, meus amados, que passará, meus amados, uma geração inteira e simplesmente, meus amados, eles não irão vivenciar a totalidade que o Pai tem preparado, meus amados, para nós. Por quê? Porque, meus amados, nos falta princípios e valores do reino. A palavra do Senhor nos diz, em Lucas 18, versículo 9 adiante, dobre a tua atenção para essa revelação que irei trazer a vocês.
A palavra do Senhor diz que então Jesus ele conta uma parábola para revelar o coração do Pai, para nos mostrar o coração do Pai. Então, meus amados, ele diz que 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, meus amados, orava de si para si, dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injustos, e nem como esse publicano que está aqui. Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Do outro lado, meus amados, estava o publicano. A palavra do Senhor diz que ele nem ousava levantar os olhos aos céus, mas com a cabeça curvada batia no peito, dizendo: Senhor, se propício a mim, pecador. Aqui nós temos, meus amados, 2 homens. Aparentemente, meus amados, ali estava, meus amados, um santo homem de Deus, que era aquele fariseu. O fariseu nos dias de hoje seria, meus amados, o crente. O fariseu nos dias de hoje seria, meus amados, como eu e você. As obras dele aos olhos humanos eram uma obra louvável aos olhos do Pai. Meus amados, um homem que orava, jejuava, um homem, meus amados, temente, que carregava, meus amados, a Bíblia debaixo do teu braço, um homem sábio, conhecedor dos pergaminhos, um homem que aparentemente está ali, meus amados, se esforçando a cada dia para, meus amados, ser uma pessoa melhor, um homem que se consagrava, um homem que, meus amados, se esforçava para ser fiel ao Espírito Santo de Deus. E do outro lado, meus amados, nós encontramos um publicano, um homem, meus amados, pecador, um homem, meus amados, cheio de fraquezas, de falhas, de deficiências, mas que carregava em teu coração a simplicidade e a humildade. E ele, meus amados, ali se humilhava diante do Senhor: Senhor, se propício a mim, pecador. Aqui, meus amados, nós extraímos uma chave, nós extraímos, meus amados, um princípio. Prestai atenção, meus amados. Nós, como filhos e filhas de Deus, muitas vezes julgamos, meus amados, determinadas causas com as nossas sabedoria, meus amados, com os nossos olhos carnais e terrenos, e não conseguimos, meus amados, discernir o coração do Pai. E quando nós fazemos isso, meus amados, nós erramos a direção. Se hoje, meus amados, estivesse aqui conosco um homem, meus amados, com toda essa qualidade, um homem que é dizimista, um homem que, meus amados, obedece a palavra do Senhor, um homem que aparentemente, meus amados, é um crente verdadeiro, genuíno, e do outro lado, meus amados, houvesse ali um pecador, uma vida, meus amados, que viesse ali carregar ali várias brechas, entre aspas, ações e atitudes na vida dessa determinada pessoa, que levasse nós como igreja, olhar: espera aí, essa pessoa precisa de uma libertação, essa pessoa precisa de uma transformação, essa pessoa precisa ter um encontro com Deus. Qual seria a nossa atitude, meus amados? Eu como pastor, eu como apóstolo, você como homem de Deus, você como mulher de Deus, quem você queria ao teu lado? Para quem você, meus amados, iria se inclinar? Para, meus amados, ali dar uma oportunidade para abraçar? E certamente, meus amados, que nós iríamos nos inclinar para aquele fariseu, porque afinal de contas nós queremos pessoas, meus amados, santas à nossa volta. Nós queremos pessoas qualificadas, quem sabe para nos auxiliar, quem sabe para nos ajudar a fazer a obra, quem sabe para, meus amados, estar conosco, meus amados, na seara, e assim excessivamente. Mas nós extraímos uma revelação aqui, meus amados, nessa passagem, aonde o Pai, meus amados, nos revela, prestai atenção, aonde o Pai nos revela o teu coração. Ali, meus amados, estava um homem que aparentemente vivia uma vida santa e pura, mas do outro lado havia aquele, meus amados, que era rejeitado para, meus amados, para muitas pessoas. Havia aquele, meus amados, que era considerado um pecador para muitas pessoas. Mas naquele dia, naquele momento, meus amados, a palavra do Senhor diz, meus amados, que o Espírito Santo de Deus volta os teus olhos para aquele publicano. E por outro lado, ignora, meus amados, aquele fariseu. O que nós aprendemos, qual é a chave que o Pai quer trazer para nós aqui nesta aula? O princípio do amor.
O Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, Ele não tem amor. Ele é o próprio amor. Ele é a própria essência do amor. E ali está, meus amados, um fariseu, meus amados, sendo, em outras palavras, rejeitado pelo Espírito Santo de Deus. Algo, meus amados, que fugia do padrão do crente. Algo que fugia, meus amados, da realidade do crente. Por quê? Porque nós construímos as nossas próprias verdades. E quando nós, meus amados, muitas vezes pensamos fora da caixa, muitas vezes, meus amados, passamos por esse choque. Porque estamos acostumados, nós criamos nossas verdades, nós criamos a nossa santidade, nós criamos nossos próprios modelos. Mas esquecemos de olhar para o modelo de Cristo. Esquecemos, meus amados, esquecemos de olhar para a essência de Cristo. E aqui, meus amados, os olhos do Espírito de Deus voltam para aquele publicano. E a palavra do Senhor diz que naquele dia, tanto o fariseu quanto o publicano, eles saem do templo. Mas a palavra do Senhor diz que com o publicano há uma justificação. Em outras palavras, o pai volta, meus amados, para casa com aquele publicano. O pai, meus amados, ele libera uma aprovação sobre aquele publicano. Por quê, meus amados? Porque no coração do pai há algo chamado graça. No coração do pai há algo chamado amor. O pai, meus amados, se aproximou daquele homem que tudo dizia, meus amados, tudo dizia que ele era uma pessoa rejeitada, reprovada. Tudo dizia, meus amados, ao contrário para ele. Mas naquele dia, ele alcança o favor, a bondade e a misericórdia do Pai por causa do coração. Por causa da posição que ele se achega ao Espírito Santo de Deus. Miserável é o homem que pensa, meus amados, que ele é uma pessoa qualificada, uma pessoa aprovada aos olhos do Pai, por causa, meus amados, das tuas vestes, por causa da tua conduta, pois afinal de contas eu sirvo ao Senhor Jesus 10, 15, 20 anos, por causa do teu conhecimento, algo do tipo, ei, igreja do Senhor, abaixo dos céus, todos nós somos dependentes do favor e da misericórdia do Eterno. Todos nós, meus amados, carecemos do favor, meus amados, do Eterno. E muitas vezes, nós, meus amados, nos afastamos daquele que o Pai está se aproximando. Grava isso no teu coração. Estamos tratando aqui nesta aula do princípio do amor. Não adianta nós buscarmos a unção nem os dons espirituais, meus amados, se nós não nos alinharmos com o coração do Eterno. Qual é o propósito da unção? Qual é o propósito dos dons espirituais? Para que serve o revestimento com o Espírito Santo de Deus? Para nós, meus amados, sermos estrelas, para nós nos destacarmos como pessoas poderosas, para que as pessoas venham olhar para nós e dizer, ali está um profeta, um homem de Deus que ora, e o paralítico levanta, ali está um homem de Deus que ora, e o fogo dos céus é manifestado. Qual é o propósito, meus amados, da unção e dos dons espirituais? Edificar a igreja e salvar almas. Mas muitas vezes nós não estamos prontos nem para edificar a igreja e nem para salvarmos almas. E queremos, meus amados, o poder de Deus. Agora a pergunta é a seguinte, amados, será que lá no fundo do nosso coração, será que lá no fundo de nosso ser, nós não estamos querendo apenas sermos beneficiados pela unção e pelos dons espirituais? Porque muitas vezes nós endurecemos nosso coração para sermos alinhados com o coração do Eterno. Muitas vezes, meus amados, nós endurecemos nosso coração para, meus amados, sermos aliançados verdadeiramente com o Senhor Jesus, o Rei da Glória. E isso é preocupante, meus amados. Isso é preocupante. Eu vejo uma geração a qual o Pai, meus amados, está lutando para arrancar da religião, para tirar da religião, mas ainda nós continuamos com os nossos corações endurecidos. Meus amados, uma coisa, meus amados, um detalhe que tem matado o avanço da Igreja de Jesus Cristo é nós aderirmos e aceitarmos parte da revelação do reino. E ainda, meus amados, continuar com a outra parte da religião embutida dentro de nós. Uma vez o pai veio até mim e disse para mim, meu filho, você quer ser chamado para o ministério de avivamento? Eu disse para ele, sim, Senhor, eu quero. E em seguida ele disse para mim, então esqueça tudo que você aprendeu até hoje e vou eu te ensinar novamente. Detalhe, meus amados, não foi algo pela emoção. Eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus.
foi um trabalhar, meus amados, porque eu vi de uma igreja totalmente religiosa. Eu não conseguia pensar, meus amados, fora meus amados, daquela caixa, daqueles princípios que havia me ensinado a vida inteira. Se, meus amados, viesse me trazer algo fora daquela realidade que eu vivia durante anos, eu ficava escandalizado. Mas o Espírito Santo de Deus me cativou verdadeiramente. A obra, meus amados, que Ele começou a realizar em minha vida foi uma obra radical. E esta obra, meus amados, que o Pai fez em minha vida, me levou a abrir mão de todo o sistema do homem, a ponto de eu me entregar verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus, me submetendo, meus amados, e me rendendo aos teus pés para aprender aos teus pés. Isso levou o Espírito Santo de Deus a me dar uma nova visão do Evangelho, uma nova visão, meus amados, da palavra dele, a revelação do coração do Eterno. Irei repetir, meus amados, 2 homens subiu ao templo para orar. Meus amados, um era fariseu e o outro era publicano. Aparentemente, aos nossos olhos, o que estava aprovado ali e o que seria, meus amados, aprovado pelo Pai era, meus amados, o fariseu, porque afinal de contas ele era um filho, era crente, vivia, meus amados, servindo ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Do outro lado havia uma pessoa que, meus amados, não tinha obra, não tinha uma boa plantação, mas, meus amados, havia um coração contrito e quebrantado, o qual, meus amados, o Pai agradou e aprove o Pai se aproximar daquele publicano, aprove o Pai, meus amados, se achegar àquele homem. Por quê, meus amados? Porque era a essência do amor, está, meus amados, em Jesus, está no Espírito Santo. Ele é o próprio amor, aleluia! E nós precisamos, meus amados, buscar essa essência, para que assim o Pai possa, meus amados, nos dar bons olhos, para que o Pai possa nos dar, meus amados, um coração novo, a ponto, meus amados, de nós conseguirmos enxergar aquilo que ninguém mais está enxergando. Nós conseguimos, meus amados, enxergar e ver. E nós vamos mergulhar, nós vamos aprender, meus amados, princípios e valores da palavra do Senhor, extraindo de Jesus, meus amados, a maior essência que um filho e uma filha de Deus pode alcançar sobre essa terra, que é a essência do amor. O que, meus amados, tem se perdido nos dias de hoje. Porque muitas vezes nós julgamos amar o nosso próximo, muitas vezes nós julgamos, meus amados, amar as almas. Mas, meus amados, quando nós verdadeiramente precisamos executar o amor, demonstrar o amor, muitas vezes o Pai nos coloca em prova. Muitas vezes o Pai, meus amados, irá gerar situações, irá, meus amados, gerar, meus amados, momentos para provar o teu amor. Existem muitos filhos e filhas de Deus, meus amados, sendo reprovados pelo Espírito Santo de Deus. O que, meus amados, mas os filhos e filhas de Deus reclamam, aqueles que se desviam da casa de Deus, aqueles que se afastam, meus amados, da comunhão, meus amados, com a igreja, com determinadas denominações. O que, meus amados, as pessoas mais questionam é a falta de amor dentro da casa de Deus. Quando você começa a examinar, meus amados, quando você começa a aprofundar, você vai perceber, você vai descobrir, meus amados, que o que mais leva pessoas a se afastar da presença de Deus são filhos e filhas de Deus que não se colocam na brecha para agir como Jesus agiria. E nós, meus amados, nos julgamos santos e perfeitos e queremos uma igreja santa e perfeita sobre essa terra. Meus amados, nós não aceitamos nenhuma pessoa, meus amados, com falhas, com fraquezas, com brechas. Por quê? Porque nos sentimos grandes demais e, afinal de contas, as pessoas que têm que estar à minha volta têm que ser pessoas, meus amados, grandes. Pessoas, meus amados, em outras palavras, santas, perfeitas. E isso nós não iremos alcançar sobre essa terra, meus amados. Isso é uma ilusão. Isso é o princípio, meus amados, da religião embutida no homem. Assim como, meus amados, os escribas e fariseus viviam. Achavam que eram santos demais, perfeitos demais. Não conseguia conviver, meus amados, com a fraqueza ou que seja a deficiência dos irmãos. Se você, meus amados, não erra no falar, certamente que você erra, meus amados, em uma outra determinada área da tua vida. Você pode ser, por exemplo, um orador. Você vive o princípio do relacionamento. Todos os dias tira o teu tempo para estar com o Espírito Santo de Deus. Mas, meus amados, mediante a revelação da palavra do Senhor, meus amados, nós entendemos e compreendemos que certamente nós vacilamos em uma outra determinada área. Agora, o problema, meus amados, o problema é nós acharmos que as nossas fraquezas e brechas que nós carregamos, nossas fraquezas e brechas pessoais, meus amados, são, meus amados, irrelevantes, porque afinal de contas, erro, meus amados, é o que o meu próximo está praticando. Brecha é o que o meu próximo, meus amados, está praticando.
A forma, meus amados, errada é a forma que o meu próximo está, meus amados, vivendo. E nós nunca olhamos para nós mesmos. Ei, o que o Pai está querendo nos ensinar aqui, meus amados, nessa aula? O princípio do amor, a essência de Jesus Cristo Nazareno. Nós vemos, meus amados, uma pessoa improvável. Nós vemos uma pessoa, meus amados, que, em outras palavras, meus amados, muitos pastores, apóstolos, ministros, profetas do Senhor, talvez não olharia. Mas o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Espírito Santo de Deus olhou para aquele publicano e aproximou daquele publicano, se chegou àquele publicano, enquanto, meus amados, por outro lado, aquele que aos olhos de muitos seria aprovado, aos olhos de muitos, meus amados, seria aprovado, aos olhos de muitos o Pai iria se chegar. Não, pelo contrário, o Pai, meus amados, se afastou e correu, meus amados, e abraçou aquele que ninguém dava nada. Por quê, meus amados? Porque os olhos do Pai são justos. Os olhos do Pai, meus amados, é puro. E Ele vê, meus amados, o que homem nenhum consegue ver. Homem nenhum consegue enxergar. E nós precisamos buscar essa essência. Nós precisamos buscar, meus amados, esse princípio. Nos falta, meus amados. Eu falo com toda certeza e convicção. Nos falta a essência de Cristo em nossos corações. Nos falta, meus amados, o DNA de Jesus. Não adianta nós servirmos a Jesus em partes. Em partes eu honro, eu sirvo a Jesus. Eu oro, eu jejum, eu entrego o meu dízimo, eu vou à igreja. Eu tiro dias da semana para subir a montanha. Eu pratico muitas coisas. Mas ainda, meus amados, me falta princípios e valores da palavra para que eu venha, meus amados, executar. E tais princípios, ei, eu te digo como um profeta, como um homem de Deus, tem um poder de parar a aprovação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. É por isso, meus amados, que o Espírito Santo de Deus não dá grandes autoridades, meus amados, para qualquer pessoa. É por isso que o Espírito Santo de Deus não deposita, meus amados, grande unção, meus amados, para muitas pessoas. E nós muitas vezes julgamos estar na direção certa e correta e vivemos, meus amados, anos e até mesmo, meus amados, perdemos uma vida inteira julgando que estamos na direção certa e simplesmente, meus amados, partimos sobre essa terra sem alcançar, meus amados, os altos níveis de glória. O Pai quer mudar essa realidade em nossas vidas para nos dar, meus amados, a essência do amor, o amor verdadeiro e genuíno. Aleluia! O Pai quer te fazer de você uma pessoa melhor, que age e pensa como Ele. Não somos pessoas perfeitas, meus amados, mas precisamos dar o nosso melhor para parecermos com Jesus e agirmos como Jesus. Guarde isso em teu coração, memorize isso, meus amados, em teu coração. Nós vemos duas pessoas no templo, meus amados, mas aos olhos do homem, aquele, meus amados, publicano estava reprovado e rejeitado, porque afinal de contas, meus amados, era um homem pecador e falho aos olhos de muito, mas nós vemos, meus amados, algo extraordinário acontecendo. O Espírito Santo de Deus, em outras palavras, meus amados, virando as costas para aquele fariseu que, meus amados, traduzindo para os dias de hoje, seria um crente, um homem nascido, meus amados, novamente, um homem que vivia princípios e valores da palavra do Senhor, orava, jejuava e dizimava, mas nós, meus amados, vemos aqui o Espírito Santo de Deus se aproximando daquele publicano, se achegando àquele publicano. E eu te digo, meus amados, como um profeta, como um homem de Deus, cuidado, para você não estar se afastando daquele que Deus está se aproximando. Batemos no peito e dizemos, eu quero almas para Jesus. Eu quero ser como Jesus. Afinal de contas, eu carrego a essência de Cristo em meu coração, o amor. E em ação e atitude, meus amados, nós fazemos ao contrário. Deixa eu te, meus amados, contar aqui uma revelação que o Pai me deu alguns dias atrás. Uma revelação extraordinária. Eu contemplava, meus amados, em uma visão. Foi, meus amados, algo surreal. O Pai, meus amados, me dava uma visão enquanto eu estava em oração. Eu vi uma pessoa agachada. Meus amados, essa pessoa estava triste, talvez passando pelas diversidades da vida, talvez enfrentando, meus amados, luta. Havia duas pessoas. O Pai não me revelava o semblante, não me mostrava quem eram essas pessoas. E essas duas pessoas se afastavam aos poucos, meus amados, daquela pessoa que estava agachada. E o Pai me mostrava, meus amados, que ela se afastava
com um sentimento, meus amados, de julgamento, porque afinal de contas aquela pessoa, meus amados, estava, meus amados, debaixo, entre aspas, de erros, de fraquezas, ou algo do tipo, meus amados, que aquelas pessoas julgavam, mas algo extraordinário aconteceu naquela visão. Algo, meus amados, extraordinário, porque enquanto aquelas duas pessoas se afastavam, eu via, meus amados, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, se aproximando daquela pessoa, que, meus amados, dois crentes estavam se afastando, o Senhor Jesus se aproximava. E ali o Pai, meus amados, me ensinava o princípio do amor. O Pai, meus amados, falava profundamente comigo acerca da essência do amor. Tome muito cuidado para você não estar se afastando daquele que Deus está se aproximando. Pedimos sempre em orações para que nós venhamos, amados, estar no coração do Eterno. Oramos, meus amados, e muitas vezes nossas orações se tornam orações hipócritas, porque em oração, meus amados, as nossas palavras, nós demonstramos uma coisa diante de Jesus, mas em ação demonstramos outra coisa. As pessoas, meus amados, que mais precisam da nossa atenção, dentro da casa do Senhor e fora da casa do Senhor, são as pessoas, meus amados, que estão passando por momentos difíceis. Meus amados, são pessoas que muitas vezes, meus amados, enfrentam uma determinada fraqueza em tua vida, ou que seja, meus amados, até mesmo passa, meus amados, pela uma determinada brecha, aonde, meus amados, nós até mesmo dizendo, espera aí, fulano de tal está no pecado, fulano de tal está no erro, ei! Mas é por essas pessoas que Jesus veio, meus amados, sobre essa terra. É por essas pessoas que o Senhor Jesus se manifestou sobre essa terra. E nós, como igreja, dizemos que queremos ser igual ao Senhor Jesus. Mas quando nós encontramos, meus amados, um irmão, ou que seja uma irmã que nós julgamos estar, meus amados, em direção errada, nós nos afastamos. Fazemos completamente ao contrário. Somos, meus amados, simplesmente hipócritas. Comparados, meus amados, aos escribas e fariseus que ensinavam e pregavam uma coisa, mas vivia outra. E nós não podemos, meus amados, fazer isso. Nós precisamos sermos pessoas diferentes. Precisamos parecer com o Senhor Jesus em ação, em atitude, para que assim, meus amados, possamos ser aprovados pelo Espírito Santo. Só uma forma de nós tocarmos no coração do Espírito Santo. Só uma forma de nós sermos aprovados pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados, e esta forma, esse princípio, é nós, meus amados, nos tornarmos como o Senhor Jesus. E para que nós venhamos nos tornar como o Senhor Jesus, meus amados, nós precisamos nascer de novo. Existe uma praga chamada, meus amados, religião. Durante anos da nossa vida, meus amados, durante anos, tem pessoas que servem o Senhor Jesus na religião, 5, 10, 15, 20 anos. E quando nós, meus amados, temos um encontro com o Espírito Santo de Deus, quando nós temos um encontro com o Reino, meus amados, o Pai nos resgata. Mas detalhe, muitas vezes ainda existe a essência da religião dentro de nós. E essa essência pode levar você a perder, meus amados, a aprovação do Espírito Santo. Pode levar você a errar o caminho da intimidade e do relacionamento com o Espírito Santo. Grave isso em teu coração. Eu tenho observado, meus amados, que dentro da realidade, muitos poucos homens e mulheres de Deus alcançam a unção de alto nível. Muitos poucos. Mas quem, meus amados, são esses poucos homens e mulheres de Deus? Qual foi as suas obras, as suas ações e as suas atitudes? Eu quero resumir aqui para vocês, amados, de uma forma simplificada. Todos eles se destacaram, meus amados, com a essência do amor. Todos eles, meus amados, excederam. Meus amados, eles fizeram coisas, tiveram atitudes que dificilmente nós iremos ver, meus amados, um pastor aqui no Brasil, ou que seja um apóstolo, ou que seja um profeta fazendo e praticando. Me lembro, meus amados, de um homem chamado T.B. George. Um homem, meus amados, o qual o mundo virou os olhos para ele, para ouvir os seus sermões, para, meus amados, ser abençoado através da vida dele, porque afinal de contas Deus usava extremamente esse homem de Deus. E todos os famintos e sedentos, meus amados, grande parte dos famintos e sedentos conhece esse grande homem de Deus. Nós dizemos muitas vezes, quem não já orou, meus amados? Quem já não disse para o Espírito Santo de Deus, Senhor, me usa como esse homem, me conceda a autoridade que o Senhor confiou para ele, me conceda um terço dessa unção, a unção, meus amados, que ressuscitava os mortos, a unção que levantava, meus amados, o paralítico, a pessoa desenganada pelo médico, era levada em maca para lá, o homem dava uma palavra só
meus amados, um comando só, e aquela pessoa, meus amados, se levantava da maca. Era curado, era, meus amados, liberto, era transformado, mas havia a essência de Cristo no coração daquele homem. Havia uma pureza, meus amados. Um dia, um pastor, meus amados, procura o profeta T.B. George, pois esse pastor, meus amados, vivia escravizado pela pornografia. E ao se aproximar, meus amados, do profeta, do homem de Deus, ele cai, meus amados, possesso, ele cai oprimido, meus amados. E o homem de Deus, debaixo da autoridade do Senhor Jesus, o Rei da Glória, meus amados, libera uma palavra de comando para aquele pastor que vivia escravizado. Você está livre, você está curado, você está liberto. Aquele pastor se levanta em pranto depois daquele processo, meus amados, de libertação. Um homem, meus amados, que viveu anos da vida sendo escravizado pela pornografia, se envolvendo, meus amados, em prostituição. Agora, meus amados, se levanta com os teus olhos, meus amados, em pranto, em choro. O profeta T.B. George diz para ele: hoje o Pai está fazendo uma obra em tua vida e você se torna uma nova pessoa. E enquanto, meus amados, ele ministrava, ele ainda dizia: nessa noite, quem vai ministrar a palavra não é eu, mas você. Ele pega o microfone da tua mão e passa para aquele pastor, meus amados, que há pouco tempo atrás, poucas horas atrás, estava na pornografia, estávamos, amados, na prostituição. Agora, meus amados, uma multidão imensa se assenta para ouvir aquele pastor pregar o Evangelho de Cristo. Você sabe, meus amados, o que é isso? A essência de Jesus Cristo. Naquele dia, enquanto eu via, meus amados, aquilo acontecendo, eu comecei a chorar. E eu dizia para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, eu nunca vi um homem de ti exercer tamanho amor, tamanha misericórdia como esse profeta. Porque, meus amados, em prática, em ação, muitas vezes nós passamos longe de parecermos, meus amados, como Jesus. Porque em palavras somos bons demais. Em palavras amamos, em palavras, meus amados, nós, meus amados, estamos prontos para conviver, meus amados, com o nosso próximo, nossos irmãos, em palavra. Mas o Pai, meus amados, não está nem aí com as nossas palavras. O Pai está procurando as nossas ações e atitudes. E quantas vezes, meus amados, pastores e ministros do Evangelho, meus amados, se afastaram de pessoas, meus amados, que estavam precisando da misericórdia e da graça. No momento de você estender as tuas mãos para segurar firme e dizer: eu estou contigo, meu filho, minha filha, eu estou contigo, vamos sair dessa junto, vamos enfrentar essa situação junto. Não, afinal de contas, sou santo demais, as pessoas não podem me ver eu aliançado, as pessoas não podem me ver eu próximo, perto daquela pessoa que caiu em fraqueza, que estamos, amados, na prostituição, que está no adultério, que estamos, amados, carregando deficiência e fraqueza em tua vida. Ei, você está na direção errada. Você precisa da essência de Cristo. Eu estou pregando aqui, meus amados, sobre o coração de Jesus Cristo Nazareno. A minha maior preocupação, meus amados, é eu agir como Jesus agiria. Eu não estou nem aí, meus amados, com a religião, com o costume, meus amados, do Brasil, a cultura do Brasil. Eu não estou nem aí, meus amados, com o sistema. Eu estou preocupado em ser achado no coração de Jesus Cristo Nazareno, porque me importa obedecer o Senhor do que os homens. Eu estou pouco me lixando, meus amados, com aquilo que as pessoas irão pensar, meus amados, ao meu respeito. Eu estou preocupado com aquilo que Jesus irá se preocupar ao meu respeito. E assim, meus amados, eu venço um dia de cada vez. Assim, meus amados, eu rompo. Eu estou rompendo com um dia de cada vez, lutando para parecer com o Senhor Jesus, o Rei da Glória. O Pai está te ensinando um princípio, uma chave poderosíssima, para que você possa fazer a diferença. Quantas vezes, meus amados, a Igreja de Cristo tem deixado a desejar? Aonde, meus amados, os publicanos e pecadores esperam receber maior amor, esperam, meus amados, ser abraçados. E é exatamente nesse ambiente onde eles esperavam ser amados e abraçados, é aonde, meus amados, eles terminam de morrer. É aonde, meus amados, eles terminam de passar pelas suas maiores decepções. E muitas vezes, meus amados, a queda é grande, a ponto delas não conseguirem se levantar mais. Porque no momento, meus amados, de nós, que somos representantes de Cristo, exercermos amor e estender as nossas mãos, nós viramos as costas. Meus amados, as maiores guerras, as maiores perseguições dos filhos e filhas de Deus,
não acontece no mundo. Não acontece, meus amados, em suas próprias casas. Acontece dentro da casa do Senhor. Por quê, meus amados? Porque dentro da casa do Senhor, muitas vezes, está cheio de escribas e fariseus. Pessoas que se julgam, meus amados, até mesmo estar vivendo o reino, mas estão longe do coração do Eterno. E eu quero, meus amados, aprofundar com vocês aqui com outros exemplos da Bíblia. Eu quero, meus amados, mostrar para vocês, porque, meus amados, o que eu mais me esforço é para ensinar vocês mediante a luz da palavra do Senhor. O que me importa, o que me interessa, não é a cultura do Brasil, não é, meus amados, a crença e nem, meus amados, a doutrina de denominações. É a palavra. A palavra nos liberta, a palavra nos transforma. Amém? E eu me preocupo em viver, meus amados, na palavra. E se nós olharmos mais para a palavra do Senhor, iremos alcançar o favor do Eterno. Em Lucas 18, versículo 9, meus amados, nós vemos o Espírito Santo de Deus se aproximando, meus amados, de um homem, o qual, meus amados, muitos pastores e ministros, muitos filhos de Deus não iriam se aproximar. Agora, meus amados, em Mateus 8, versículo 1, a palavra do Senhor, meus amados, nos revela que o Pai estava descendo do monte. E enquanto o Pai estava descendo do monte, um homem, meus amados, leproso, um homem, meus amados, enfermo e doente, se lança aos pés do Senhor Jesus. E ele clama ao Pai dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Agora, meus amados, dobre a tua atenção. Ali na frente, meus amados, do Senhor Jesus, não estava um homem qualquer. Estava um homem leproso. Você, meus amados, conhece o que, meus amados, a lepra representava dentro da palavra do Senhor? Meus amados, do significado da lepra era o pecado. A palavra nos revela, meus amados, que havia uma cidade chamada Cidade dos Leprosos. Por quê? Porque os leprosos não podiam se aproximar, meus amados, dos demais filhos e filhas de Deus, porque eram vistas como pessoas contaminadas e sujas. Além, meus amados, da lepra ser uma enfermidade, meus amados, que ela poderia ser transmitida a outros, ela também, meus amados, representava e significava, meus amados, o próprio pecado. Então, meus amados, era muito comum naquele tempo as pessoas correrem, se afastarem, meus amados, dos leprosos. Eles precisavam viver isolados. Meus amados, em outras palavras, para que nós, meus amados, possamos aqui aprofundar mais, os cristãos, os filhos e filhas de Deus, corria daquele homem, corria daquele leproso, porque afinal de contas, meus amados, estava ali um homem pecador, estava ali um homem, meus amados, enfermo, estava um homem ali que carregava em teu corpo físico, meus amados, a marca da iniquidade. Quando nós olhamos, meus amados, para Números 12, nós iremos ver, meus amados, Miriam sendo, meus amados, atingida pela lepra. A palavra do Senhor diz que no momento em que ela ficou leprosa, ela ficou como, meus amados, uma pessoa morta, tendo a metade da tua carne já consumida pela enfermidade. E o resultado daquela lepra, que também representava o símbolo do pecado na vida de Miriam, ela teve que se afastar, meus amados, de Israel. E ela esteve por 7 dias afastada. Dentro de 7 dias, então, ela foi purificada. E então, depois de 7 dias, ela pôde voltar, meus amados, para Israel. Mas, meus amados, enquanto não, meus amados, atingiu aqueles 7 dias, ela teve que ficar afastada. Agora nós encontramos, meus amados, um homem também enfermo, leproso, doente, que carregava o símbolo, meus amados, do pecado e iniquidade, se lançando aos pés do Senhor Jesus. Mas Jesus, meus amados, não era um religioso. Jesus não era um escriba. Jesus não era, meus amados, um fariseu. Jesus, meus amados, ele era o Salvador e ele é o Salvador. Ele era, meus amados, ali a manifestação do coração do Pai. E sendo Jesus, meus amados, a manifestação do coração do Pai, quando aquele homem se aproximou no caminho, Jesus não mudou a direção, Jesus, meus amados, não se afastou, Jesus não correu, pelo contrário, Jesus agarrou aquele homem, Jesus tocou naquele homem. As pessoas que estavam à volta do Senhor Jesus talvez ficaram admiradas. Espera aí, ninguém pode tocar em um leproso, ninguém pode se aproximar de um leproso. Qual foi o pensamento? Qual foi as ações e atitudes das pessoas que estavam à volta do Senhor Jesus? Eu não sei te dizer, porque a palavra do Senhor não nos revela.
mas certamente, meus amados, houve pensamentos, meus amados, negativos. Por quê, meus amados? Porque enquanto o homem não é liberto, enquanto o homem não é transformado, nós carregamos, meus amados, essa essência de julgamento. Mas Jesus Cristo toca naquele homem e ele diz, meus amados, eu quero, seja curado, seja transformado. E nós vemos novamente Jesus se aproximando daquele, meus amados, que todos corriam, daquele, meus amados, que muitos se afastavam. Nós encontramos o Senhor Jesus se aproximando. Agora, meus amados, deixa eu te perguntar algo. Você que é um filho de Deus, você que é uma filha de Deus, até mesmo, meus amados pastores, ministros do Evangelho que está agora assistindo aqui essa aula, aonde nós encontramos na Bíblia, aonde nós encontramos na palavra do Senhor, meus amados, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, se afastando, meus amados, do pecador, se afastando, meus amados, de teus pequenininhos. Quando nós lemos, meus amados, os 4 evangelhos, quando nós estudamos, meus amados, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós não encontramos uma pessoa sequer sendo rejeitada pelo Senhor Jesus. Pelo contrário, aquilo que foi ensinado nós durante anos, nossas vidas, meus amados, dentro da religião, nós vemos o Senhor Jesus praticando completamente o oposto, meus amados. Por mais santo que o Senhor Jesus era, por mais perfeito que Ele era, meus amados, Ele preferiu estar cercado por, meus amados, por publicanos, por pecadores, por pessoas, meus amados, que aos olhos, meus amados, dos santos, aos olhos, meus amados, da igreja, meus amados, primitiva, estavam errados. Eram pessoas, meus amados, reprovadas. Mas elas tinham a presença de Jesus Cristo, que lutava por elas em ação, em atitude. Enquanto, meus amados, muitos pegavam pedras para sempre, meus amados, atirar, meus amados, sobre aqueles que, meus amados, eram julgados como pecadores, pessoas, meus amados, que estavam ali, em outras palavras, quebrando princípios e valores. Jesus Cristo estava ali, meus amados, lutando e pelejando por cada uma delas. E o mais lindo é que quando nós olhamos para a elite de Jesus, meus amados, aqueles que o próprio Senhor Jesus havia escolhido para ser apóstolos, para estar ao teu lado, nós devemos encontrar pessoas fracas. Poderia falar de Pedro, meus amados, que era um homem impossível, que era um homem, meus amados, ainda com o coração, meus amados, endurecido, que precisava ser lapidado, moldado. Quando vem prender o Senhor Jesus, simplesmente Ele arranca a tua espada. Um homem que ainda, meus amados, vivia armado, sendo um cristão, sendo, meus amados, um filho do Senhor Jesus, o Rei da Glória, porque ele havia sido adotado pelo Senhor Jesus, ainda estava com, meus amados, a tua arma presente, não havia renunciado, meus amados, a tua arma. Se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus, certamente Ele tinha matado, meus amados, aquele homem. Aonde, meus amados, Ele libera um ataque e arranca a orelha de Malco. Mas, meus amados, ali nós vemos ainda o Senhor Jesus, meus amados, tendo perseverança e insistência, porque sabia que um dia Pedro, meus amados, seria lapidado. Pedro, meus amados, iria se tornar, meus amados, um grande homem de Deus sobre essa terra. E nós poderíamos pegar como exemplo aqui, meus amados, também, meus amados, Judas, o homem que a palavra do Senhor diz, meus amados, que carregava tamanho desalinhamento, a ponto de roubar aquilo que era depositado no gasofilácio. Não era honesto, não tinha caráter. Mas Jesus Cristo não o rejeitou. Jesus não, rapaz, vai embora. Você está reprovado. Como, meus amados, entender o coração do Espírito Santo? Como compreender, meus amados, o coração do Senhor Jesus? É difícil, sabe por que é difícil? Porque o Senhor Jesus não tem amor, Ele é o próprio amor. E até o fim, Ele lutou por Judas. Até o fim, Ele esteve ao lado de Judas. Jesus, meus amados, nunca compactuou com o pecado, mas também nunca abriu mão dos filhos e filhas de Deus. Por quê, meus amados? Porque a fé e a esperança estavam no coração do Pai. Ele pode se arrepender. Ele pode se tornar uma pessoa melhor. Ele pode dar fruto. E essa é a essência que o Pai quer que nós venha carregar, meus amados. É a essência do amor. Me lembro, meus amados, olhando para o Velho Testamento, me lembro do amor intenso
que Moisés carregava, meus amados, pela nação de Israel. Um homem, meus amados, que exerceu tamanho amor. E muitas vezes eu me deparei me perguntando, Senhor, que essência é essa que Moisés carregava? Vivia no meio de um povo murmurador, pecador, vivia gerando brechas, fraquezas. Mas um belo dia, meus amados, enquanto a ira de Deus havia se acendido, porque naquele tempo ainda era a lei, regime severo, por causa, meus amados, dos pecados graves da nação de Israel, enquanto a ira de Deus havia se acendido contra a nação de Israel, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus fala com Moisés: levanta-te do meio dessa geração. Em 1 minuto, em 1 segundo, eu irei consumir essa geração. E através de você, irei levantar uma nova geração. E na mesma hora, meus amados, quando Moisés recebeu aquelas palavras, você sabe, meus amados, o que Moisés fez? Qual foi a tua ação e atitude? Ele não pensou, meus amados, em correr. Não, vamos pegar aqui minha família, vamos picar a mula, vamos rachar fora, porque esse povo está no pecado, está na brecha, deixa eu me afastar. Eu não quero compactuar com o erro desse povo, não, meus amados. Ele se lançou ao chão. Ele se lançou, meus amados, em humilhação diante do Senhor. Ele clamou, meus amados, por Israel. Ele chorou por Israel. Ele, meus amados, chegou a um ponto, meus amados, até mesmo dele dizer para o Espírito de Deus: Senhor, se o Senhor não for salvar esse povo, risca meu nome do livro da vida. Corte a aliança comigo, mas não deixe esse povo perecer. Não deixe esse povo ser reprovado. E aqui nós enxergamos, meus amados, a verdadeira essência do amor. Quem foi Moisés, meus amados? Um extremo amigo do Espírito Santo de Deus. E uma vez mais, meus amados, eu quero chamar a tua atenção. Procure olhar para as obras dos profetas, dos homens e mulheres de Deus que o Pai nos deixou como exemplo e como modelo. Não podemos desejar somente a unção que eles carregaram. Não podemos desejar, meus amados, somente a capa. Precisamos, meus amados, mudar as nossas obras. Precisamos mudar, meus amados, a nossa essência, para que nós também possamos receber da essência de Cristo e sermos pessoas melhores sobre essa terra. Só há uma forma de nós, meus amados, tocar no coração do Espírito Santo de Deus. Só há uma forma, meus amados, de nós agradarmos o coração do Espírito Santo de Deus, nós nos tornando como Jesus, carregando, meus amados, a maior essência, que é a essência do amor. Assim como eu já citei, meus amados, nesse ensino, eu já vi muitos homens e mulheres de Deus exercendo unção de alto nível, mas todos eles carregavam em comum, meus amados, o amor, a essência, o princípio do amor verdadeiro e genuíno. Não é esse amor, meus amados, citado da boca para fora. É o amor, meus amados, que é provado quando, meus amados, uma determinada situação surge, se manifesta. Quando, meus amados, o nosso próximo, o nosso semelhante precisa do nosso amor, da nossa misericórdia, é nesse exato momento que nós demonstramos, meus amados, o real amor. Homens que, ao orar, meus amados, ao clamar o Espírito Santo de Deus, dizia: Senhor, dar-me almas ou morrerei, dar-me almas ou eu morrerei, porque havia tanto amor queimando no coração deles, eles não conseguiam viver sem produzir, meus amados. Queremos produzir, queremos que o Pai nos dê almas, queremos que o Pai, meus amados, venha nos aprovar. Ei, você pode parecer como crente, se vestir como crente, conversar como crente, louvar bem, pregar bem, mas o Pai não está, meus amados, pouco se lixando para isso, porque quando Ele olha para você, Ele olha para a tua essência, Ele olha para o teu coração. E muitas vezes dentro de teu coração, meus amados, não existe a essência de Cristo, a fagulha do amor. Aleluia! E o Pai quer, meus amados, ressuscitar essa essência sobre a noiva de Cristo, sobre a igreja de Cristo, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Eu quero que você assista e confira conosco, meus amados, o que o Pai tem feito através, meus amados, da escola profética Filhos da Unção. Testemunhos têm chegado a nós dos 4 cantos do Brasil, até mesmo do exterior. Pessoas têm mandado testemunho. Após, meus amados, esse vídeo, esse pequeno testemunho, vamos dar continuidade a esse ensino. Fique conosco até o final, em nome de Jesus. Paz seja convosco, apóstolo. Estava
estudando hoje sobre a escola, fluindo na unção e os dons de cura em alto nível. E na hora da ministração, senti como uma forte onda me invadindo, e uma unção de quebrantamento veio sobre a minha vida. Estou muito feliz porque já estava desfrutando desse estudo, e no final, na hora da ministração, senti a presença do Espírito Santo invadir o meu quarto. Senti um quebrantamento muito grande, que as lágrimas vieram sobre o meu rosto. Deus abençoe, apóstolo. Os nossos corações, meus amados, têm se alegrado ao ver tantas vidas sendo abençoadas, tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, edificadas. Mas eu sei, meus amados, que o Pai ainda tem mais para nós. O Pai tem mais para mim. E eu almejo, eu desejo ardentemente, meus amados, alcançar os mais altos níveis de glória. Por quê, meus amados? Porque é o desejo do Pai para com os teus filhos e filhas. Mas para isso eu preciso me posicionar. Meus amados, eu não devo servir o Senhor Jesus, meus amados, somente por palavras. Não, meus amados, porque o Pai quer as minhas ações e atitudes. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor, e esta é a minha maior preocupação. Senhor, eu tenho parecido como o Senhor? Eu tenho agido como o Senhor? Se o Senhor estivesse aqui, qual seria a tua ação e atitude? O que o Senhor iria fazer? E muitas vezes eu me deparo, meus amados, falando exatamente essas palavras para o Pai. Por quê, meus amados? Porque eu quero ser achado no coração de Jesus Cristo Nazareno. É muito lindo falarmos da unção, é muito lindo falarmos dos dons espirituais. É muito lindo nós sonharmos, meus amados, com os altos níveis de glória, mas a realidade é que os altos níveis de glória virão sobre a vida de poucos, porque em prática, em ação, nós não conseguimos, meus amados, nos alinhar com o coração do Pai, não agimos como o Pai, meus amados, e nós precisamos mudar isso. Afinal de contas, meus amados, fomos influenciados durante anos pelo sistema, pela religião, e muitas vezes nós temos essa dificuldade, meus amados, de sairmos, meus amados, do padrão. Temos essa dificuldade de quebrarmos o protocolo. Por amor a Jesus Cristo, por amor à revelação do reino, eu preciso estar pronto e preparado, meus amados, para quebrar protocolo, para, meus amados, agir, se necessário, completamente ao oposto de todos os demais. Mas muitas vezes costumamos, meus amados, andar pela manada. Temos medo, meus amados, de pensar fora, meus amados, da caixa. Afinal de contas, se eu largar a manada, eu posso ser reprovado. As pessoas não podem vir me olhar com maus olhos. Grave algo no teu coração, meus amados. A tua maior preocupação precisa ser, meus amados, em ser achado no coração do Espírito Santo. Mas o problema é que muitas vezes preocupamos mais com o homem, com aquilo que eles irão pensar, meus amados, ou achar de nós. E aqui está, meus amados, o grande problema. Voltamos nossos olhos, nossas atenções para o homem, que também, meus amados, não deixa de ser um comedor de arroz e feijão, que não deixa de ser um pecador, ainda que esteja muito bonitinho. Afinal de contas, apresenta muito bem, afinal de contas, meus amados, se veste muito bem. Aleluia, glória a Deus. Mas o Pai, meus amados, o Pai, quando Ele olha para nós, Ele olha para o nosso coração. Ele olha, meus amados, para a nossa verdadeira pessoa que está oculta dentro de nós. O Pai está pouco se lixando, meus amados, com a nossa aparência. Ele quer, meus amados, saber das nossas ações e atitudes, porque é isso que manda diante de Deus. É isso que manda diante do Espírito Santo de Deus. E o Pai, meus amados, está aqui te impulsionando. Ele está aqui, meus amados, te influenciando através da revelação da tua palavra, para que você, meus amados, seja uma pessoa melhor, para que você seja uma pessoa diferente. Não estou falando que nós, meus amados, iremos viver de qualquer maneira sobre essa terra e o Pai estará nos aprovando. Não estou falando, meus amados, que nós iremos, meus amados, aderir, meus amados, às práticas, mudanças, nada disso, meus amados. Estou falando de nós carregarmos a essência do amor. Nós carregamos a pureza de Cristo, nós agimos como Jesus agiria, nós, meus amados, nos preocupar em nos mover, meus amados, parecido com o Senhor Jesus e não como os homens. E quando eu falo os homens, não estou falando dos, meus amados, do mundo, não, estou falando, meus amados, da igreja, que muitas vezes vive dentro da religião.
escondendo e ocultando, meus amados, essas verdades para o Senhor Jesus, nunca serão libertos, nunca serão transformados. Viverão, meus amados, uma vida inteira servindo o Senhor Jesus, meus amados, pela fé, e não irão experimentar dos altos níveis de glória. Por quê, meus amados? Porque determinadas pessoas estão preocupadas em parecer como os demais. Não consegue largar, meus amados, o bando. Jesus te chama você para ser radical. Essa é a geração, meus amados, de homens e mulheres improváveis que o Pai irá erguer e levantar nesses últimos dias. Grave isso que eu estou dizendo. Pessoas, meus amados, que hoje, atualmente, pode até ser que muitos não dão nada por eles, mas quando eles forem erguidos e levantados, na tua hipocrisia você irá apontar o dedo. Ali está o homem de Deus. Ali está uma mulher de Deus, porque você está vendo, meus amados, um morto ressuscitar, você está vendo o paralítico se levantar, você está vendo sinais extraordinários, você está vendo a presença do Espírito Santo, a essência do Espírito Santo. Mas a plena verdade, meus amados, que o Pai sempre foi com essas pessoas. O Pai sempre esteve com essas pessoas. Ainda, meus amados, que hoje elas se encontram no anonimato, muitas vezes, meus amados, em uma caverna, muitas vezes no meio do mato, aonde ninguém, meus amados, estão vendo e contemplando elas, mas o amor do Eterno está ali. O amor do Eterno está ali, meus amados, apostando, investindo e lutando. E o Pai está chamando eu e você para fazer parte, meus amados, dessa essência, o princípio do amor. Veja o que o Pai tem feito, meus amados, através de nossas viagens missionárias. A forma que o Pai tem derramado o teu Espírito, ungindo filhos e filhas, curando os enfermos. E após esse vídeo, nós vamos dar continuidade a esse ensino, em nome de Jesus. Fogo! 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 Oh! E quando nós voltamos à origem, meus queridos, nós simplesmente nos lançamos em desespero na presença de Deus. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti. Nós caímos em lágrimas, nós rasgamos o nosso espírito, porque um fogo de paixão pela presença de Deus começa a queimar dentro de nós. Desapareceu. Sumiu? A dormência desapareceu? Desapareceu. Foi curado? Em nome de Jesus. Nunca mais voltará, em nome de Jesus. Desapareceu. Fala pra gente o que você estava sentindo. Dor na cabeça, no pé, nas costas. E após a oração? Melhorei. Desapareceu as dores? Nunca mais voltará, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Não tenho mais dor de cabeça. Sumiu? Sumiu. Desapareceu tudo? Desapareceu tudo. Nunca mais voltará, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Abaixe, faça movimento. Jesus Cristo estar te curando e te restaurando por completo. Aleluia. Glória a Deus. Desapareceu agora? Sumiu? Parece que estou anestesiando assim, ó. Tire a máscara e fale aqui para a igreja ouvir. Parece que está anestesiando assim, ó. Tá passando, parece que está bem tranquilo. Sumiu. Você fez os testes, sumiu, minha filha? Sumiu. Fale em voz alta aqui. Sumiu a dor. Estava doendo muito, agora melhorou. Desapareceu as dores? Foi curada? Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Meus queridos, todos os dias a mesma coisa. Abertura, louvor, palavra e a bênção apostólica. Abertura, louvor, palavra e a bênção apostólica. Abertura, palavra e a bênção apostólica. Porque nós estamos no automático. Nós, meus queridos, não fomos chamados para vivermos no automático, mas fomos chamados para vivermos dentro, meus queridos, do coração do Pai, recebendo revelações diretas do coração do Pai e se movendo no sobrenatural, no extraordinário sobre essa terra. Tá sentindo mais nada não? Faça o que você não podia fazer.
Fale no microfone. Tô sentindo mais não. Desapareceu? Foi curada? Fui. Fica atrás dela, Pai, em nome de Jesus, que a tua unção venha sobre ela. Em nome de Jesus. Nunca mais irá sentir essas dores. O que você tinha? Dor no braço e refluxo. E desapareceu as dores? Desapareceu. Está curada em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus. O que você estava sentindo? Muito cansaço, uma dor como se fosse um cansaço no braço. E após a oração? Não tô sentindo. Desapareceu? Desapareceu. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Fala no microfone. Sumiu a dor de coluna que eu tinha. Desapareceu? Desapareceu. Jesus te curou? Curou. Nunca mais voltará. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de persuasão, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não viesse se apoiar na sabedoria dos homens, mas no poder do Espírito Santo. Na cidade de Braslândia, Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Jesus Cristo Nazareno. Aplauda Ele bem forte. Aleluia. Temos visto, meus amados, pessoas sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aonde quer que o Pai nos envie, aonde quer que nós, meus amados, vá para levar a Tua palavra, a glória do Pai tem sido derramada. E muitos filhos e filhas de Deus têm sido cheios, inundados pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu te digo com toda certeza e convicção, ainda mais para ser derramado sobre nós. Mas nós precisamos nos alinhar com o coração do Eterno. Meus amados, nos humilhar a cada dia na presença do Pai. Pai, me mostre o caminho, me mostre a essência, me revele aquilo que ainda está oculto em Tua palavra. E uma dessas grandes revelações, eu creio de todo o meu coração, é o princípio do amor, que em prática, em ação e atitude, muitas vezes, meus amados, nós não executamos, nós não praticamos. E o Pai quer colocar em nós essa essência. Se torne uma pessoa melhor. Deixe o Espírito de Deus usar as tuas faculdades para enxergar o teu próximo, para amar o teu próximo, meus amados, para estender as mãos quando ninguém mais, meus amados, iria, meus amados, estender as mãos. Que seja você estender as mãos, que seja você, meus amados, dizer: Jesus te ama, eu estarei contigo até o fim. Poderíamos, amados, citar aqui também a história de Zaqueu, o qual, meus amados, a nação inteira olhar para ele, não dizia, meus amados, não dizia, meus amados, nada, meus amados, para favorecer aquele homem, não apostava. Mas um dia o Pai, meus amados, disse para ele: ei, meu filho, desce depressa dessa figueira, porque hoje me convém repousar em tua casa. E eu acho tão lindo, eu acho tão incrível. Jesus, ele não se candidatou para dormir na casa dos escribas, dos fariseus, aqueles que, meus amados, eram os cristãos, meus amados, daquela época. Mas ele se candidatou para dormir, meus amados, na casa de um homem que muitos estavam se afastando, que muitos não queriam nem amizade, que muitos não queriam nem estar perto, mas Jesus queria, o Pai queria. Meus amados, isso é para pirar a mente, meus amados, dos religiosos. E quantas vezes nós não estamos como os escribas e fariseus? Quantas vezes, meus amados, nós não agimos como os escribas e fariseus? Ei, mude as tuas obras. Quer agradar o coração do Espírito Santo de Deus e ser aprovado pelo Espírito Santo de Deus, amados? Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Eu sinto a essência de Cristo aqui. Aleluia! Glória a Deus! Naquele dia, Jesus entra dentro da casa de Zaqueu.
E Ele libera, meus amados, uma palavra dizendo: ei, esse também é filho. Esse também é filho. Tem aliança. Aleluia. E uma obra de salvação foi feita dentro daquela casa. Por quê, meus amados? Porque a vez de Jesus se afastar, a vez de Jesus passar longe, Jesus se aproximou. Jesus esteve presente. Jesus esteve, meus amados, ao lado. Isso gerou, meus amados, salvação. O Pai quer que nós venhamos nos tornarmos, amados, agentes de vida, para levar a vida de Cristo, a essência de Cristo. Mais uma vez, para que você quer, meus amados, a unção, os dons espirituais? Qual é o propósito da unção e os dons espirituais? Existem muitas pessoas equivocadas, existem muitas pessoas na direção errada. Meus amados, alcançou, meus amados, uma determinada graça da parte do Pai e acha, meus amados, que já alcançou a totalidade do Pai. E existe muito mais para ser derramado e liberado sobre nós. Que possamos, meus amados, nos tornar como um T.B. George, que possamos nos tornar, meus amados, como um Kent Reagan, meus amados, que possamos nos tornar como, meus amados, um Billy Graham, meus amados, que possamos nos tornar, meus amados, como um Reinhard Bonnke, homens, meus amados, que carregaram o verdadeiro amor. E a prova disso foi que o Espírito Santo de Deus confiou a eles centenas e milhares de almas. Centenas e milhares de almas. Em um único final de semana, onde Reinhard Bonnke estava ministrando, meus amados, na África, 1 milhão de almas se rendeu ao Senhor Jesus. Mas era um homem, meus amados, que carregava a essência do amor, dava vida pelo próximo, agarrava, apostava, estava grudado, estava junto. E isso agradou o coração do Espírito Santo de Deus. Quando você for orar a partir, meus amados, desse ensino, a partir desse momento, fale com o Espírito Santo de Deus: Senhor, me permita parecer como Jesus e agir como Jesus. Me permita parecermos com Cristo, nosso noivo amado. Aleluia! Eu não quero somente o poder, eu não quero somente os dons espirituais, eu quero parecer como o Senhor Jesus. E eu te digo mais, meus amados, entre todos os dons que nós podemos receber, o dom do amor é o maior dom que existe contido na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que haverá um tempo, meus amados, que cessará a unção, cessará os dons espirituais, mas o amor permanecerá, o único dom espiritual que entrará, meus amados, na glória e estará, meus amados, na glória pela eternidade. Nós já não veremos os dons de cura, nós já não veremos os dons de libertação, nós não veremos os dons de profecias, todos irão desaparecer, mas o dom do amor vai permanecer, porque, meus amados, o dom do amor é a própria essência do nosso Salvador, que um dia, meus amados, largou os céus e veio sobre essa terra para me procurar, para procurar você. E o resultado desse amor é que eu estou aqui presente, você está aí. Replique esse amor, replique essa essência, seja diferente. Ainda, meus amados, que você tem que, meus amados, ir contra o sistema, ainda que você, meus amados, muitas vezes será, meus amados, criticado, rejeitado, pessoas não irão te entender, irão apontar o dedo. Não preocupa com nada disso. Se preocupa, meus amados, em ser achado no coração do Senhor Jesus, o Rei da Glória, no coração do Espírito Santo. Esta, meus amados, é a palavra, é o ensino dessa noite, que eu deixo para vocês, para a tua edificação. Eu quero, meus amados, nesse exato momento, orar pela tua vida, profetizar a unção, os dons espirituais, mas acima, meus amados, do poder do Espírito Santo de Deus, acima dos dons espirituais, eu quero pedir ao Pai, para que Ele libere o teu amor sobre a tua vida. Antes de orar, antes de eu profetizar sobre a tua vida, se você também for tocado pelo Espírito Santo de Deus, se você for tocado, para liberar uma oferta de amor, para nos ajudar, meus amados, com esta obra de avivamento, faça aquilo que o Pai colocar em teu coração, semeie, meus amados, libere aquilo que Ele, meus amados, ministrar em teu ouvido, dando um comando, uma direção específica, amém? Se o Pai não te tocar, se o Pai não falar, não faça nada. Nós vivemos debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus. E eu sei, meus amados, que o Pai, ele tem os seus para tocar. Ele tem as pessoas certas para tocar. Fique em paz, fique com o teu coração tranquilo. Tudo que eu faço para o reino é por amor, meus amados. E por amor aqui estamos, servindo e honrando o nosso Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa
te abençoar, te prosperar por tudo que você tem feito por mim, pelo nosso ministério. Em nome de Jesus Cristo, eu quero estar nesse exato momento orando e profetizando a unção, os dons espirituais sobre a tua vida e, acima de tudo, o amor do Eterno. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, vimos até Ti, Senhor, do monte mais alto de Governador Valadares, para interceder e clamar, meu Pai, por este faminto, por este sedento, que tem buscado, Senhor, a unção, os dons espirituais, que tem buscado, meu Pai, Senhor, a Tua essência. Pai, eu te peço aqui, meu Pai, para que o Senhor libere, não somente a unção, não somente os dons espirituais, mas que o Senhor libere, meu Pai, o peso do Teu amor. A essência de Cristo, Pai, precisa queimar dentro de nós. Nós precisamos parecer como o Senhor, agirmos como o Senhor, nos comportar como o Senhor, pensarmos como o Senhor, para que possamos então sermos verdadeiramente achados em Teu coração. Amiga Espírito Santo, muitos têm sido tocados, muitos têm sido ungidos a longa distância, através de nossos vídeos, nossos ensinos. Mas nessa noite, Pai, nesse momento eu te peço, libere uma descarga elétrica, libere, meu Pai, Senhor, a unção, os dons espirituais acima, meu Pai, Senhor, de toda a manifestação, Senhor, da Tua glória. Libere o peso do Teu amor, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Toque, Espírito Santo de Deus, toque, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, enche essa vida preciosa, transborde, meu Pai, Senhor, a Tua unção, transborde a Tua presença, transborde o Teu amor. Assim eu profetizo, meu Pai, aonde os Teus filhos e filhas estiverem, que eles sejam inundados, que eles sejam, meu Pai, Senhor, cheios, tocados pelo Teu poder, tocados pela Tua glória. Assim eu profetizo mais, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, enche os Teus filhos, meu Pai. Assim profetizamos, meu Pai, o transbordar da Tua unção, meu Pai. Que os Teus filhos, meu Pai, Senhor, agora, conectados aqui conosco, meu Pai, Senhor, sintam o peso do Teu amor. Sinta, meu Pai, Senhor, a Tua unção como formigamento, como eletricidade, como arrepio, como fogo, Senhor. Não importa como ela se manifeste, que ela seja derramada, que ela seja liberada, em nome de Jesus, 2 vezes mais. Agora, em nome de Jesus, toque, Espírito Santo de Deus. Toque, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, amiga Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela Tua unção. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que todos os famintos e sedentos possam tomar posse da unção, possam tomar posse do amor de Cristo. E que você possa orar por esse amor a cada dia. Que você possa interceder por esse amor a cada dia. Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, me permita parecer como o Senhor, agir como o Senhor. Me permita carregar a Tua essência. E certamente que o Pai irá te confiar almas. Certamente que o Pai, meus amados, irá te confiar a tão desejada e esperada unção e poder sem limites. Crê nessas palavras, em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Clique no sininho ao lado para que você seja notificado. Se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, o link dele vai estar na descrição desse vídeo. Em nome de Jesus, nos deixe um joinha, compartilhe esse link com amigos, grupos, redes sociais. Nos ajude a levar o avivamento. Que o Eterno te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te honre, que a bênção do Pai esteja sobre a tua vida. Eu abençoo todos os mantenedores do Ministério Íntimo Santo Espírito, filhos e filhas que têm sido coluna nessa casa, que têm nos ajudado a levar o avivamento. Que a presença do Eterno esteja hoje e sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Pai te abençoe e te honre. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem.
Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.